Olá, tudo bem? Na conversa de hoje vamos tratar sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação em tempos de pandemia. Nós vamos hoje tratar desse tema com um enfoque eminentemente histórico, até porque nós sabemos que é um tema bastante candente e bastante polêmico. E nós vamos trazer então decisões judiciais do mundo inteiro ao longo da história, e essas decisões podem ajudar o Brasil a encontrar o caminho da melhor caminho, o caminho da melhor decisão para esses temas. A gente começa falando dos Estados Unidos. A Suprema Corte norte-americana, desde há muito tempo, desde a época do juiz John Marshall, que foi o justice mais famoso, talvez, da história norte-americana, já faz quase 200 anos, em 1824, a Suprema Corte dava então seus primeiros passos, né, nesse sentido, e o Marshall então decidiu naquela ocasião que o poder de polícia incluía também leis de quarentena e leis de saúde de todos os tipos. Na sequência, quase 80 anos depois, em 1902, a mesma Suprema Corte americana seguiu o mesmo caminho num caso envolvendo a Companhia Francesa de Navegação a Vapor e o Conselho de Saúde da Louisiana. Naquela ocasião também a Suprema Corte ratificou aquele entendimento já inicialmente esposado pelo John Marshall em 1824, dizendo que as leis de quarentena eram válidas, afirmando que se tratava do exercício razoável do poder de polícia. Também em 1905, e nós vamos ver então que nos Estados Unidos não houve divergência ao longo da história nesse sentido, em 1905, aí sim por maioria de votos, a Suprema Corte decidiu que a cidade de Cambridge, em Massachusetts, podia multar os residentes que se recusassem a receber a vacina contra a varíola, que na ocasião era também epidêmica e bastante mortal, danosa para a população norte-americana. Em 1922, num caso envolvendo uma escola do Texas, essa escola impediu então que as crianças que não estivessem vacinadas, não tivessem anotado na caderneta a vacinação das crianças, impediu que essas crianças frequentassem a escola. Os pais recorreram, mas a Suprema Corte então decidiu que a decisão da escola de não permitir o ingresso de crianças não vacinadas era plenamente constitucional. Já no Reino Unido, na Inglaterra, no Reino Unido, melhor dizendo, foi julgado que era possível a vacinação de uma criança mesmo contra a vontade da sua mãe, diante do interesse de proteger a saúde daquela mesma criança. A Corte Suprema, a Corte Constitucional italiana, andou no mesmo caminho quando decidiu que uma normativa lá da região do Vêneto era adequada, razoável, disseram eles, e proporcional, que é muito importante, ao condicionar o acesso aos serviços de educação infantil, mais ou menos como naquele caso da escola do Texas, a apresentação do certificado de vacinação, além da aplicação de multas aos pais que não vacinassem as crianças. Essa decisão é muito recente, é de 2018. Na França também, faz pouco tempo, faz 5 anos, foi em 2015, o Conselho Constitucional validou uma decisão do parlamento francês que impunha a vacinação obrigatória contra difteria, tétano e poliomielite para crianças menores, sob pena de responsabilização também dos pais. Muito curiosa a decisão do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, que é o berço, nós sabemos, da dignidade da pessoa humana na concepção atual, pelo menos, num episódio respeitante à vacinação contra o sarampo, agora em 2020. Então, o Tribunal Constitucional Alemão, é verdade que foi em sede liminar, entendeu que é possível a obrigatoriedade da vacinação e a fundamentação, apesar de muito óbvia, precisa ser repisada, né? E pode ser útil, inclusive, às decisões e à compreensão do tema aqui no Brasil. O Tribunal Tedesco, o Tribunal Alemão, entendeu, em resumo, que a vacinação contra o sarampo não protege apenas os afetados. Isso é tão óbvio, né? Tão evidente, mas que essa vacinação também tem por objetivo evitar que a doença se alastre ainda mais entre a população. E mais, disseram de forma muito percussiente, repito, muito óbvia, não é? Os ministros disseram que as pessoas que não podem ser vacinadas, por razões médicas, por exemplo,
devem ser especialmente protegidas. E aí, a obrigatoriedade decorrente da vacinação contra essas doenças. O Tribunal Constitucional português, em tema muito parecido, que diz respeito ao direito à integridade pessoal, que não impede o estabelecimento de deveres públicos dos cidadãos que se traduzam ou impliquem intervenções nos corpos das pessoas, como se dá, por exemplo, nos casos de vacinação e colheita de sangue para testes de alcoolemia, desde que a obrigação não comporte sua execução forçada e sem prejuízo da punição em caso de recusa. A resposta dada pelo Poder Judiciário do mundo civilizado, ao longo da história, desses mais de 200 anos aí de nova conformação, nova formação do Poder Judiciário, quando provocado a decidir sobre esse tema da obrigatoriedade ou não da vacinação, pode ser um indicativo interessante para os julgadores brasileiros neste momento de tantas dúvidas e incertezas. E a questão que eu coloco ainda é um passo adiante. É possível obrigar a obrigar? Essa questão vai ficar em aberto, fica a reflexão dos amigos. Ou seja, nós entendemos, o judiciário pelo menos tem entendido, que a obrigação, se uma vez que o governo entenda dessa forma, que ele pode obrigar os particulares a se vacinarem. Mas a dúvida é, podemos obrigar o governo a obrigar os particulares a serem vacinados? Fica a questão em aberto. Um abraço, obrigado.